Glória a Deus. O título da mensagem desta noite é o dom de profecia e os seus efeitos. Nós falamos na sexta-feira passada sobre as línguas. O dom de língua. Nós falamos, cara, meu irmão, minha irmã. Ah, o pastor falou, cara, viu? Tá bom, já. Irmão, querido irmão, preste bem atenção. É tremendo, é poderoso quando nós participamos do ensino da palavra de Deus. Falamos sobre as línguas na sexta-feira passada e agora nós vamos falar sobre o dom de profecia. Nosso texto base está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Olha só o que o texto bíblico diz. Guarde o título, o dom de profecia e seus efeitos. 1 aos Coríntios 14, 3 diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Vamos repetir esse texto? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Mais uma vez, vamos lá? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Glória a Deus. Querido, meu irmão, minha irmã, algo maravilhoso em ser de Jesus, em pertencer a Jesus, em ser de Deus, já é algo poderoso, é maravilhoso isso, mas não para por aqui. Além de ser maravilhoso de pertencer a Jesus, de pertencer a Deus, ainda, por que, pastor, é maravilhoso? Porque Ele nos dá a vida eterna, e mesmo assim, ainda que já é tremendo e poderoso pertencer a Jesus, de fazer parte da sua família, ainda assim Ele distribui dons na nossa vida, na vida do crente. Para quê? Com a finalidade de abençoar outros crentes. Então olha que lindo, além dele nos salvar, ainda Ele distribui dons para que a gente seja usado para abençoar a vida de outros crentes. Então, além de ser abençoado, ainda Ele nos proporciona, nos dá a oportunidade de abençoar outras pessoas com dons que Ele mesmo entrega para as nossas vidas. E se falando de dons do Espírito, são eles: número 1, palavra de sabedoria; número 2, palavra de conhecimento. Tudo isso são dons do Espírito. Número 3, fé. Não confunda o dom da fé com fé como fruto, como fé comum. São 3 tipos de fé, não é sobre isso que a gente vai falar, mas é só para você ficar atento. Tem dons de curar, tem dons de operar milagre, tem dons de profecia, tem dom de discernimento de espírito, tem dons de variedade de línguas, tem dom de interpretação de línguas. Falando dos dons do Espírito, esses são os 9 dons que o crente, que o Filho de Deus pode receber. O Filho de Deus, além de receber a salvação, ainda ele recebe dons. Para quê? Para negociar a fé? Para vender? Para ganhar dinheiro? Para se promover? Não, para edificar o outro. Todos esses dons, preste bem atenção aqui, que eu citei, são operados apenas pelos crentes em Jesus Cristo. Todos esses dons. Aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, aqueles que nasceram de Deus, então este irmão, esta irmã, está disponível para ele esses dons, para ele abençoar outras vidas. O cara do mundo não tem esses dons. O cara que não é de Jesus não tem esses dons. Só quem é de Jesus. Tem alguém que é de Jesus aqui no nosso meio? Então nessa noite, na direção do Espírito Santo, nós iremos meditar sobre o dom de profecia. Então tem 9 dons, somente o dom de profecia é que nós vamos meditar aqui nessa noite. O que é profecia, pastor Coutinho? Quando nós falamos de profecia, nós precisamos entender a diferença da profecia no período do Antigo Testamento e da profecia no período do Novo Testamento. Há essa diferença do período do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e do período do Novo Testamento. De forma assim, resumida, sucinta, no Antigo Testamento a profecia era uma das formas de Deus falar com as pessoas em relação às decisões que elas deviam tomar. Então a profecia
era algo do tipo, o cara ia se consultar com o profeta para qual decisão tomar. Eu estou falando da profecia no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eram porta-voz do povo. O sacerdote é aquele que recebia do povo e passava para Deus. O profeta é aquele que recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. Essas chamadas, preste bem atenção, esse chamado de profeta do Antigo Testamento termina na chegada da nova aliança no sangue de Jesus. Não, o que, pastor? Pois é, essa chamada de profeta de Jeremias, Isaías, termina na chegada da nova aliança. Na nova aliança, não existe os profetas como os profetas do Antigo Testamento. É por isso que você tem que prestar muita atenção aqui, para não fazer bagunça e não achar que eu estou pregando heresia. Mateus capítulo 11, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está falando a respeito de João Batista. Então todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Você sabia disso? O último profeta foi João Batista. Interessante, né? Sendo assim, querido irmão e irmã, hoje, no período da nova aliança, não há mais profetas como no período do Antigo Testamento, conforme nós vamos ver aqui. Então vou repetir essa. Hoje, na nova aliança, coisa básica da gente aqui, pelo amor de Deus, a gente precisa saber a diferença da antiga aliança e nova aliança, gente. Mas não dá tempo para a gente ficar discorrendo nisso. Nós estamos sob a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, neste período de nova aliança, não há mais profetas como no período do Antigo Testamento. Hebreus 1, verso 2, versos 1 e 2, vamos ler aqui junto. Olha lá o que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos... Deus falou por meio dos... E agora na nova aliança, vamos lá. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Quem é esse Filho? Você conhece aí, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele quem fez o universo. Então agora, no Novo Testamento, na nova aliança, foi por meio do Filho que se fala. Não precisa mais de porta-voz. O último profeta foi João Batista. Como no Antigo Testamento, sim. Olha só que interessante. Diz que nos dias passados falavam por meio dos profetas, mas agora nesses dias falou por meio de Jesus. Quando Jesus se transfigura em Mateus 17 e aparece conversando com Jesus, Moisés e Elias, o Pedro fala: quer que eu construa aqui uma cabaninha para Pedro? Para uma voz fala do céu: este é meu filho, a quem eu comprazo, a ele ouvi. A voz do céu é do Senhor Deus, que fala a respeito de Jesus. Está Moisés e Elias, mas a voz do céu vem, preste bem atenção, dizendo o seguinte: ele e meu filho, é ele que vocês devem ouvir. Quem foi Moisés? Quem foi Elias? Moisés é a representação de toda a lei, foi o que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem que Elias representa? Os profetas. O que Deus está falando aqui? Agora, a lei e os profetas se cumprem no meu filho. Não precisa ouvir mais aquilo, ouve apenas a Jesus. O pastor Coutinho está dizendo que não existe mais profeta. Hoje não tem mais profeta? Não existe mais profeta? Eu repito aqui para você entender. Como os profetas do Antigo Testamento, não.
Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Na nova aliança não existem os profetas como no Antigo Testamento, mas na nova aliança existe o ministério de profeta. Conforme a gente vê em Efésios 4:11, Atos 11:24, Atos 13:1, o ministério de profeta. Então preste bem atenção aqui, só para você pegar. A primeira coisa, profetas como no Antigo Testamento, que funcionavam como porta-voz de Deus, que as pessoas iam consultar esses profetas para saber qual direção tomar, esses profetas não tem mais. Então tá bom, vou começar a aplicar aqui, ó. Esse povo que vai atrás de profecia, de profeta, para saber o que tem que fazer, esse povo não entendeu o que é nova aliança. Eu vou lá no irmão Joãozinho para consultar, para ver o que eu tenho que fazer. O Joãozinho vai lá, ou você muda de cidade, ou você vai mudar. Não tem. Profeta, ministério profético hoje não é para consultar. Não é para ver o que tem que fazer. Eu preciso falar a verdade para você. Quantos crentes hoje não estão correndo atrás aí de profeta? Profeta que revela o RG, profeta que revela a carteira de trabalho, profeta que... E as pessoas vão atrás. E que história? Como assim esse profeta? Para consultar esse profeta, se o ministério profeta, o último profeta foi João Batista. Como que fica isso? Coisa séria, meu irmão. Coisa séria. Eu sei que talvez aqui você não dá glória, eu sei que talvez você não dá um aleluia, eu sei que talvez você não... Mas a verdade é essa. Então, profeta como no Antigo Testamento, que funcionavam como porta-voz de Deus, não tem, né? Para consultar, não tem. Agora, na nova aliança, existem profetas. E o que eles fazem? Se na nova aliança existe profeta, por isso tem que ficar atento no que eu estou ensinando. Se não ficar atento, vai bagunçar tudo. Então, o que os profetas? O senhor acabou de falar que não existe profeta, agora está falando que existe profeta. É que o profeta no Antigo Testamento, eu estou desenhando aqui, os profetas do Antigo Testamento que eram porta-voz de Deus, que ia para consultar, não existe. Acabou em João Batista. Na nova aliança, os profetas são para pregar a palavra, para treinar os santos para a obra do ministério. Profetas no nosso período, no Novo Testamento, são homens que vão preparar obreiros, homens e mulheres, para a obra do ministério. Essa é a função do profeta na nova aliança. Não é ficar com adivinhação, com... Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, o tema da nossa mensagem não é sobre profetas do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Não é isso. O tema da nossa mensagem é sobre dom de profecia, mas eu preciso passar por isso, para que você compreenda. Então ouça com atenção aqui, preste bem atenção. Quem opera no dom de profecia, preste bem atenção, não necessariamente é profeta. Quem opera no dom de profecia, não necessariamente é profeta. É por isso que dá Eu vou explicar o que é profecia no Novo Testamento e isso vai ajudar o nosso entendimento aqui. Profecia é uma mensagem que um crente entrega, inspirada por Deus, com a finalidade de 3 coisas. Número 1, edificação. Número 2, encorajamento. E número 3, consolação. Vou repetir. Profecia é uma mensagem que um crente entrega, inspirada por Deus, com a finalidade de trazer 3 coisas: edificação, encorajamento e consolação. Capítulo 14, versículo 3 de 1 aos Coríntios, o texto bíblico diz muito claramente. Ele diz o seguinte: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quantos ficam com a Bíblia? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Preste bem atenção aqui, ouça com atenção. Profecia não é para dar destino. Profecia é para edificar, encorajar e consolar os homens. Profecia não é para dar destino.
Profecia não é falar com quem você casa ou deixa de casar. Profecia não é para você saber se você muda ou não muda de cidade. Gente, a gente precisa entender essas verdades. Sabe quem que dá destino na vida do crente? É o Espírito Santo. Então você não precisa correr atrás de profeta nenhum, de profecia nenhuma, porque profecia não dá destino. Não vai falar o que você tem que fazer ou o que você deixar de fazer. Profecia, ela é para edificar, encorajar e consolar. Você está atento à mensagem? Está ouvindo a mensagem? Quem dá direção, né? Quem dá destino na vida do crente é o Espírito Santo, através do testemunho interior e também da palavra escrita de Deus. Preste muita atenção aqui. Infelizmente, tem gente saindo da vontade de Deus por causa de supostas profecias. Crente tem que ser dirigido pela palavra escrita e não por supostas profecias. A profecia, ainda que verdadeira, ela não dá destino. Ela pode falar do seu destino, mas não vai fazer você tomar decisão. É você que tem que ser dirigido por Deus. Então não adianta vir com essa, não. Recebi uma profecia que eu devo casar com fulano. Recebi uma profecia que eu devo mudar de cidade. O Lamartine Pozzella conta um cara que recebeu uma profecia dizendo para ele mudar para o Japão. Ele foi para o Japão, ganhou muito dinheiro lá, mas perdeu a casa, perdeu a família. Chegou aqui no Brasil, a mulher já estava casada com outro e enrolada com outro, tudo mais. Que profecia é essa? Não é profecia, isso é confusão. E o inimigo se utiliza de situações para enganar o povo de Deus. Mas se você ficar atento, entender o que é realmente profecia e saber quem o Espírito Santo é e como ele te dirige, então você vai ter sucesso na sua vida cristã. Aleluia, gente. Eu lembro nos primeiros dias da minha conversão, lá para 2008, quando eu estava num culto, inclusive na casa do Lucas Medrado, lá o pregador, o jovem que está aí fora, eu levantei, você de camiseta preta, assim, assim, assado. Deus manda te dizer assim, assim, assado. Revelação, profecia do que Deus ia fazer. Mas tá bom, Deus vai me usar, ok, vou me preparar. Tem gente que está, ainda que a profecia é verdadeira, mas ele está cruzando o braço. O que nós temos que fazer, pastor Coutinho, diante da profecia, diante de uma profecia? Preste muita atenção, porque está precioso aqui. O que eu tenho que fazer diante da profecia? Duas coisas. Primeira, aos Tessalonicenses 5, 20 e 21. Duas coisas. O que eu tenho que fazer diante da profecia? Olha lá o texto. Não tratem com desprezo as profecias. Número 1. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer diante das profecias? Vai lá, Tom. Primeira aos Tessalonicenses 5, 20. Só para eles lerem. Antes de Timóteo. Aí. Não tratem com desprezo as profecias. Primeiro ponto. Tem gente que recebe uma profecia e fica tratando com desprezo. A Bíblia está dizendo, não trate com desprezo. Nem sempre a profecia vai cair numa realidade que você está vivendo. É algo assim mesmo, fora da realidade. Quando Deus trouxe uma palavra profética na minha vida, através de um homem de Deus, foi fora da realidade. Eu nem li a Bíblia, nem sabia quem foi para a cova dos leões, se era Davi, eu não sabia nada, só sei que Deus falou que ia me fazer um pastor, um pregador, porque tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Então essa profecia, imagina só se eu fosse zombar, esse cara acho que comeu demais. Não, eu, pregador, pastor, e que coisa, não? E eu estou aqui agora, diante de você. Então, primeira coisa, não despreze a profecia.
Eu lembro de uma coisa, não é profecia, mas foi uma mensagem que o anjo Gabriel foi falar para o pai de João Batista. Quem lembra disso? Alguns vão lembrar. Aí você vai ter um filho. Ele, não, sim, não, minha mulher, eu já sou velho, minha mulher é estéril. O anjo falou, sim, você vai ter. Não, eu não acredito, como que isso vai acontecer? Então, até que nasce a criança, você vai ficar mudo. Que coisa, não? Isso aí é meio paciência, né, o anjo, né? Mas não é. O cara assiste diante de Deus todos os dias. O anjo está lá diante, sabe que o que Deus fala, ele cumpre. Então, a primeira coisa, não trate com desprezo a profecia. Não trate. Se vem uma palavra, fui lá, Deus usou a vida do pastor para dizer que Deus vai fazer assim, assim, assado. Mostrou o seu destino. Mas é você que vai tomar as suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Mas aí você fala, quê? Não acredito. Não despreze as profecias. Essa é a primeira coisa. Amém, gente? Número 2. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. O que a Bíblia está dizendo? Colocar à prova a profecia. A Bíblia nunca fala para colocar à prova a Bíblia. A Bíblia nunca fala para colocar à prova a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante. A profecia pode ser certa, mas o instrumento pode transmitir errado. Deus fala lá, vai lá e fala para o Tom, meu filho, que eu vou mexer na vida financeira dele. Do Tony. É tudo igual, tem 2 Andressa aqui, tem 3 Carol aqui hoje. Tom, Tony. Vai lá e fala para o Tony que eu vou mexer na vida financeira. Mas imagina só que o Tony é avarento, está cheio da grana. Esse mexer que Deus está falando aí é arrancar a grana dele mesmo, para ver se o coração dele se converte. Aí eu chego, Tony, aleluia. Deus está falando que vai mexer na sua vida financeira. Era só isso o recado. Aí, e te digo mais. E vai te prosperar, e vai te encher de dinheiro, e vai. Já era, tudo errado. Então tem vezes que Deus dá uma mensagem, dá uma palavra, é só aquela palavra e acabou. Então o instrumento pode errar nessa daí. Deus não erra. É por isso que a Bíblia está dizendo o seguinte: coloque as profecias, coloque todas as coisas à prova. O que é colocar à prova? O que é colocar à prova? O que é colocar à prova? Quando você vai provar um alimento, uma coisa, você coloca na boca, se for ruim, você faz o quê? Se for bom, engole. Então, não adianta vir com a profecia. Cada história que a gente já ouviu, meu Deus do céu, de monte, né, de oração no monte. De repente o cara, sim, diz o Senhor, você vai largar da sua esposa, vai casar com a outra lá. Eita, que profecia é essa? Que coisa é essa? Por uma acaso, o que é colocar à prova? Você vê se a profecia está em harmonia com a palavra escrita de Deus. Opa, pera um pouquinho, Deus odeia o divórcio. Opa, pera um pouquinho, se casar agora com outro, se estiver vivo, se não for, exceto por imoralidade sexual, está em adultério, e aí deu ruim. Então você coloca à prova. É isso que é colocar à prova. E você retém o que é bom. Né? Certa vez a Graciele foi num culto, aí teve um cara que disse o seguinte: olha, eu estou vendo aqui você entrando dentro de um Fusca, e homens estavam dentro desse Fusca, e eu não vou nem falar o que vai acontecer. Olha que coisa é essa. Depois ela foi no culto, depois numa outra vez, o mesmo cara, eis que eu estou vendo você no topo, você louvando, cantando, porque o cara viu ela cantando. Gente, tem tanto engano, tanta coisa errada nas igrejas, que é brabo o negócio, coisa feia. Então a gente tem que ficar muito atento, tem que colocar, não pode desprezar a profecia, mas você tem que colocar a prova e ficar com o que é bom. Amém, gente? Glória a Deus. Amém? Pastor, quais são os efeitos da profecia? Volta no nosso texto base aqui então, para a gente discorrer. 1 Coríntios 14, 3, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, quais são os efeitos da profecia verdadeira? Number 1, edificação. A profecia precisa edificar. Que profecia que é essa que vai entrar dentro do Fusca e só Deus sabe o que vai acontecer? Edifica? Claro que não. Então, o que é edificar, pastor? No grego bíblico, edificar significa promover um crescimento em sabedoria cristã.
Edificar significa piedade, felicidade. É você receber um crescimento de piedade, felicidade e santidade. Ela te constrói, a profecia constrói você, te dá um gás para você caminhar na sua vida cristã. A profecia verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa aqui que a profecia faz é edificar a vida do crente. A profecia que você recebeu te tornou melhor ou pior? Se te tornou melhor, é a palavra de Deus, ou melhor, foi inspirada pelo Espírito Santo. Segunda coisa aqui, que a profecia produz, o efeito da profecia, é o encorajamento. Encorajar significa exortar. Olha só que coisa, a gente tem um entendimento errado de exortar. Exortar é encorajar. Mas tem gente que pensa que exortar é lau, é lenha. Eis que o Senhor manda te dizer, se conserta. Senão o Senhor vai te pegar. Ele acha que está exortando, mas exortação é encorajar. É por isso que tem muitos lugares que não quer fazer teologia. Por quê? Porque vai esfriar. Não é que vai esfriar, nós vamos derrubar todos os castelinhos de areia que eles fazem em nome de Deus, e na verdade o Senhor não está. A coisa é braba. Encorajar significa exortar. É aquilo que proporciona conforto ou descanso. Então assim, a profecia verdadeira, ela não vai produzir desespero. Imagina só, Deus me revelou que essa enfermidade vai te matar, você vai morrer com essa doença. Isso aí é profecia, gente? Isso daí está trazendo um conforto, gente? Isso está trazendo ânimo, gente? Isso está trazendo dúvida para o coração das pessoas. Ainda que você não pule, não rode, não vira cambalhota nessa noite, mas pelo menos você leva para a tua casa esse ensino precioso da parte de Deus, para você ficar atento. E número 3, a profecia também ela produz consolação. O que é consolação? Consolar significa despertar, estimular, trazer calma numa situação. Quantos já receberam uma profecia que trouxe calma numa situação? Não, meu Deus, Deus falou, você se alegra, chora. Que coisa tremenda. Deixa eu contar uma para você aqui. Foram vários momentos de dificuldade que eu já passei, mas um deles foi quando, no período ali de 2008, 2009, que era o período que eu queria casar, gente, queria casar, mas eu entrava no emprego, mandava eu embora, depois eu entrava no outro setor de venda, quem sabe que é pegado. E eu falava, como que eu vou casar desse jeito? Entro no lugar e o cara já manda embora, entro no lugar e estava desempregado. E eu fui num culto. E nesse culto, eu estava sentadinho na cadeira, no banco, enquanto estava o louvor. Uma mulher que estava na minha frente, ela vira na hora do louvor, dá a mão assim para mim, eu pego na mão dela e ela diz só uma palavra só. Deixa eu só lembrar o que ela falou, estava agora na cabeça. Espera só mais um pouquinho. Deus, quando quer falar, filho, fala pouco, velho. Fala pouco, mas resolve a situação. Pensa num conforto que trouxe. Pensa num conforto. Espera só mais um pouquinho. Teve outra vez que eu estava num culto, tinha lá um ex-mendigo, se tornou pastor. E na mesma fase, como que eu vou fazer para casar? E aí, não tenho casa, não tenho móveis, não tenho nada. Eu pensava, eu só vejo nuvens, fumaça na minha frente. Eu pensava, não tinha falado para ninguém, que eu via fumaça na minha frente. O cara está pregando. E o cara diz, jovem, aquela voz bem forte. O Senhor manda te dizer que você olha para frente, você diz que só vê fumaça. Mas eu, o Senhor, vou na frente e preparo tudo. Uau!
Tremendo. Deixa eu te falar, gente, ainda existe profecia. Era para você estar dando glória a Deus. Ainda existe mensagem inspirada para consolar, para edificar e para encorajar a vida do crente. Se tem muita balela, se tem muito lero-lero, se tem muita gente fazendo o que é errado aí, falando o que Deus não mandou falar, mas tem, tudo tem o falso, tudo quer imitar, mas tem o verdadeiro. Deus continua usando homens e mulheres. E sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que eu estou ensinando isso aqui? Sabe por quê? Porque Deus quer usar você também em profecia. Sabe por quê? Porque esse dom, os dons do Espírito, são para a nossa vida, são para a vida do crente. O que você quer ser, crente? Um crente vem no culto, senta e vai embora. Vem no culto, senta e vai embora. Um crente que não manifesta o reino de Deus lá fora. Um crente que só é crente dentro da igreja. Não. Aqui nós estamos sendo treinados para quê? Para manifestar o poder de Deus aí fora. Imagina você estar num lugar lá, de repente você olha para uma pessoa, já vem a revelação. Você fala, não é por nada não. Mas e seu pai? Imagina a situação. Meu pai, eu nem me falo. Meu pai, eu briguei com ele. Então, mas tem uma mensagem de Deus aqui. Imagina você sendo usado dessa forma. Quem te usou, moço? Quem te usou, moça? Foi Jesus Cristo. Sempre vai ser Jesus o exaltado da história. Diz que o cara que não crê em Deus, quando ele vê uma profecia, algo sendo revelado no oculto e o profundo e escondido, ele coloca o rosto no chão e diz: verdadeiramente o Senhor está aqui. Sabe qual é a orientação do apóstolo Paulo? Sabe qual é a orientação bíblica para as nossas vidas? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. É só voltar ao versículo, nós estamos no 13, vamos para o versículo 1. Olha só o que o texto bíblico diz: sigam o caminho do amor. Espera um pouquinho, vem para mim aqui agora. Olha o que o texto está dizendo: sigam o caminho do amor. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 13, vai falar do amor. Então você vai ver, 1 Coríntios capítulo 12, está falando dos dons. Quando eu citei os 9 dons, está no capítulo 12. Quando entra o capítulo 13, está falando do amor. Quando entra o capítulo 14, volta a falar dos dons. Então preste bem atenção: dom, mas tem um recheio no meio desse dom, que é o amor. Não adianta nada você revelar o profundo e escondido, não adianta nada você pregar bonito, não adianta nada você revelar o que está no coração da pessoa, não adianta nada se não tiver amor. Não adianta nada você pastorear, não adianta nada você cantar, não adianta nada você usar os dons se não tiver amor. A Bíblia diz: se não tiver amor, de nada valerá. É como um sino que retine. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, no capítulo, versículo 1 diz: sigam o caminho do amor. O primeiro passo, sigam o caminho do amor. Aí ela continua dizendo: busquem com dedicação os dons espirituais. Sigam o caminho do amor e busquem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para você, crente, para eu, para nós buscarmos os dons espirituais. Sabe o que é os dons espirituais? É Deus equipando a gente para a obra dele. É Deus equipando a gente. O problema é que a gente fica muito: já tenho recebido a vitória, já tenho recebido, glória a Deus, Deus abriu a porta. Não. Uma vez que você foi abençoado demais, uma vez que você conheceu a Jesus, uma vez que você foi salvo, uma vez que as coisas estão dando tudo certo na sua vida, você não pode pensar só em você, você tem que pensar agora naqueles que estão lá fora. E Deus quer nos usar nos dons, para quê? Para trazer essas pessoas que estão lá fora, perdidas, nas garras de Satanás, aqui dentro, para serem restauradas. Que pena que é uma mensagem que não vibra muito, que pena que não é uma mensagem, por quê? Porque sempre quando é para nós, vibramos. Quando é para nós sermos usados para a vida dos outros, não. Se eu fosse pensar só em mim, eu não estaria nem aqui.
estaria nem aqui pastoreando. Mas eu sei que o Senhor tem algo na minha vida, e através de mim, como eu orei já no passado, para abençoar outras vidas. E isso não tem a ver só comigo. Que você também seja usado por Deus para resgatar as vidas que estão lá fora. Busquem um caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, o dom de profecia, o dom de profecia. Por quê, pastor? Porque o dom de profecia, ele edifica, ele exorta, encoraja, e ele também faz o quê? Consola. Fala para mim quantas pessoas não estão precisando de encorajamento? Quantas pessoas não estão precisando de consolo? Quantas pessoas não estão precisando de edificação? Muitas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa usar a gente no dom de profecia. Um dia eu estava aqui ministrando, aqui pregando, de repente eu olho para a irmã Dani, que eu não conhecia que era a irmã Dani, nem sabia quem era a irmã Dani, só que eu vi e me veio uma palavra. Você até pensando em suicídio e tudo mais, isso não é vergonhoso não estou expondo a Dani, isso é para glorificar Jesus. E a Dani veio, recebeu a oração, e desde então está aqui nos cultos, sendo transformada, sendo mudada, tudo porque também a Daphne foi usada por Deus para trazer a Dani para cá, e a Dani recebeu a palavra, em nome de Jesus, que a gente possa ser usado em profecia cada dia. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Ai, pastor, os dons cessaram. Para com isso aí. Os dons não cessaram. Não, mas segundo os estudos que eu estou fazendo, os dons cessaram. Não. Dom de profecia continua. Dom de línguas continua. Dom de curar continua. Discernimento de espírito continua. Todos os dons continuam. Todos. E a Bíblia está dizendo: busquem com dedicação, com amor, com dedicação, principalmente o dom de profecia. Como que eu faço, pastor, para ficar afiado, para ficar realmente assim, para atrair esses dons, para buscar esses dons? Cara, o top da galáxia é a oração em línguas. É a prática da oração em línguas. Quando você tira tempo orando em línguas, isso vai atraindo os dons. Nós precisamos ser usados nos dons. Nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, está aí para as nossas vidas. Este é o dom de profecia. Claro que tem muito mais coisa. Aprove o Senhor falar apenas isso que eu disse para você. Deixa essa palavra para o teu coração. Busque os melhores dons. Busque com dedicação. Seja um crente fervoroso. Seja um crente que manifesta o reino de Deus. Seja um crente que faz a vontade do Senhor. Seja um crente poderoso em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem recebe essa palavra no teu coração, diga amém. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus.